Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quanta demonstração de amor, né? Nós temos visto, já que nós estamos falando de amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Júlia, coloca para nós a capa do... Achou aí, Heitor? Ajuda que está fechado. Quanta demonstração de amor que eu digo, porque para ofertar você tem que amar a obra de Deus. Para um testemunho como esse que o seu Miguel começou a falar, um tiquinho, para te dar vontade de vir ao culto que ele vai apresentar, isso é a prova de amor do Senhor pela vida dele, né? Pela vida da irmã Irenice, pela família. É tremendo demais o tempo que nós passamos orando, assim como nós oramos por algumas pessoas, oramos pelo seu Miguel, e Deus tem nos dado a graça de manifestar o amor dele e ministrar a cura na vida de algumas pessoas. Então, eu posso dizer com certeza que nessa noite, Deus está manifestando o amor dele aqui no nosso meio. Você crê? Amém. Aleluia. Então nós vamos falar de amor. Mais uma vez, nós estamos dispostos a falar de amor. Nós estamos dispostos a sentir, a perceber o amor de Deus mais uma vez. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim o texto muito conhecido. Versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. Eu acredito que não há momento melhor, não há momento mais sugestivo para nós falarmos de amor do que este culto de Santa Ceia. Porque o pano de fundo deste culto que está por trás de todo esse simbolismo que você está vendo aqui, o pão, o cálice da uva, o pão que representa o corpo de Jesus, o cálice da uva que representa o sangue de Jesus. Então o que está por trás de todo esse simbolismo é a maior história de amor que pessoas já viram lá no passado, que pessoas ouviram e ainda ouvem, e pessoas estão vivendo. Eu acredito que você está vivendo esta história de amor com o Senhor. Você está vivendo essa história de amor? Você que está vivendo, diga amém. Amém. Queridos, nisso que eu disse, em todo esse simbolismo, nessa história de amor que nós estamos vivendo, essa é a razão pela qual este texto de 1 Coríntios capítulo 13 foi escrito.
do Novo Testamento. Eu dei um testemunho semana passada falando de algumas memórias, e uma dessas memórias que são ativadas, em mim é quando se lê 1 Coríntios capítulo 13. Eu volto lá na minha juventude, porque eu lia muito esse texto por algumas questões que, se você quiser saber, volte uma mensagem antes no YouTube que você vai ouvi-la. Então é interessante demais como este texto, como o Novo Testamento fala de amor, e 1 Coríntios capítulo 13 é o resumo de todo o Novo Testamento. Então esse livro fala para nós de amor, porque quando você começa a ler os evangelhos, está falando do amor de Deus, fala do nascimento de Jesus, e você vai discorrendo o texto, vai contando a história até contar da crucificação de Jesus. Então este mesmo amor, que é o tema do Novo Testamento, também é grifado em 1 Coríntios capítulo 13, especialmente no último versículo, que é o versículo 13 que nós acabamos de ler. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, no final de tudo vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: o mais importante é o amor. O mais importante destes três é o amor. Você precisa entender de uma vez por todas que a centralidade da palavra de Deus, tudo que nós lemos, cada frase que nós lemos na palavra de Deus, cada letra que está escrita ali, toda a história da palavra de Deus, por mais que você não goste de algumas histórias que você lê lá no Antigo Testamento, eu li que o povo de Israel foi massacrado, eu não gostei dessa história. Cada história, desde o plano inicial lá, começando em Gênesis, até o propósito final que se encerra em Apocalipse, tudo está fundamentado no amor. E o Novo Testamento, que foi todo completamente baseado em amor, por isso o apóstolo Paulo escreve esse texto de 1 Carta aos Coríntios capítulo 13. O Novo Testamento, ele nos apresenta esse amor. O Novo Testamento, ele nos apresentou dentro desse amor a graça. E a graça nós sabemos que é o favor de Deus imerecido para nós. Nós sabemos que essa graça que nos foi apresentada através deste amor no Novo Testamento, essa graça não nos custou nada. Para nós recebermos a graça de Deus, nós só precisamos querer essa graça. Nós só precisamos aceitar esse favor de Deus para nós, esse favor que nós não merecemos. Mas essa graça, para vir a nós, ela custou para alguém. Ela teve um preço, e foi o preço do amor de Jesus por nós. Da mesma forma, o Novo Testamento nos deu acesso à salvação. Essa salvação que nós precisamos dia após dia lutar, como disse o apóstolo Paulo, esmurrar a nossa carne para vencer o pecado, para vencer os desejos, para manter a nossa salvação. O Novo Testamento nos apresenta essa salvação que só é alcançável por causa do amor de Jesus. Queridos, esse amor que foi incompreendido, esse amor que a multidão que estava diante dele quando estava sendo julgado por Pilatos gritava: crucifica-o, crucifica-o. Esse amor foi incompreendido a ponto daquelas pessoas desejarem que o marginal fosse solto, mas que o inocente fosse condenado. E este amor que é apresentado a nós, o Novo Testamento, e que o apóstolo Paulo faz questão de grifar, de frisar, em 1 Carta aos Coríntios capítulo 13, este amor foi sentenciado à morte no nosso lugar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós aprendemos tantas coisas,
E nós precisamos aprender a respeito do amor de Deus. Nós não podemos simplesmente ouvir Jesus te ama e ouvir isso de uma forma natural. Não, isso é sublime, isso é sobrenatural, isso é sobre-humano. É algo tão surreal que quando alguém dissesse para você, quando alguém dissesse a nós, Jesus te ama, isso deveria arrancar suspiros, nós deveríamos dar pulos no nosso lugar, ou talvez arrancar lágrimas de nós, para quando nós olhássemos para dentro de nós, miseráveis pecadores, a gente pensasse assim: como esse Deus tão santo, esse Deus tão misericordioso consegue me amar, sendo que em algumas situações da minha vida, em dados momentos da minha vida, nem eu mesmo consigo me amar. Então, quando nós ouvimos essas coisas, olha, Jesus te ama, nós deveríamos, embora a gente não tenha este comportamento, nós deveríamos reagir de forma diferente. Mas o problema é que nós ainda achamos que somos merecedores do amor de Deus. Nós aprendemos errado, nós entendemos errado, mas nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. Durante a nossa vida nós aprendemos muitas coisas inúteis, nós aprendemos muitas coisas úteis, mas nós aprendemos também muitas coisas inúteis. E à medida que nós vamos amadurecendo, e é claro, nós não envelhecemos, nós amadurecemos, mulher principalmente. Amém. Nós amadurecemos, amém, mulheres? Amém. À medida que nós amadurecemos, nós vamos eliminando tudo aquilo que não agrega valor às nossas vidas. Dentre essas coisas inúteis que nós aprendemos ao longo da nossa vida, nós vamos tendo entendimento e nós vamos eliminando. Nós eliminamos na nossa caminhada alguns conceitos que nós tínhamos e a gente vê que aquilo não serve mais. Nós eliminamos algumas ideias, por isso não é errado nós mudarmos de ideia. Mas você mudou de ideia, mas nós vemos, analisamos, pesamos, aquela ideia não serve mais para nós, porque nós crescemos no entendimento, temos uma ideia melhor, nós vamos agregar essa ideia na nossa vida agora. Então, se é uma ideia inútil, nós vamos abandonar aquela ideia. Alguns conselhos que nós tivemos lá atrás não servem mais para hoje, para este tempo, para nós. E planos, quantos planos nós fizemos lá atrás, assim como orações que a gente faz, a gente pensa assim: Deus, obrigada por não ter respondido aquelas orações que eu fiz lá atrás, porque até as nossas orações hoje são orações completamente diferentes. Então, coisas úteis e inúteis que nós aprendemos, e as inúteis que não agregam valor, nós vamos deixando para trás, queridos. E acredite, por vezes nós precisamos também eliminar das nossas vidas, nós precisamos também afastar das nossas vidas pessoas tóxicas. É isso mesmo que você ouviu. Nós precisamos, por vezes, afastar das nossas vidas pessoas tóxicas que nos aprisionam espiritualmente. E se nos aprisionam espiritualmente, consequentemente vão nos aprisionar fisicamente. Por que eu te digo isso? Porque pessoas que estão aprisionadas ou num relacionamento, ou não só num relacionamento conjugal, não só num relacionamento de namoro, ou de repente numa amizade, pessoas que estão envolvidas nesse nível de toxicidade, essas pessoas estão vivendo em dependência emocional. Quando eu digo relacionamento, eu não estou dizendo relacionamento que está debaixo da bênção de Deus, amém? Eu estou dizendo de relacionamento em relação a julgo desigual. Se há um julgo desigual, ele precisa ficar igual. Se ele não ficar igual, você precisa, se a pessoa não quiser que fique igual. O que é julgo desigual? Você está na presença de Deus e a outra pessoa não quer saber de Deus. Então você precisa rever algumas coisas. Então, queridos, essas amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, nós precisamos tirar das nossas vidas.
Então essa dependência emocional, ela gera baixa autoestima, medo, insegurança. A pessoa, ela fica tão dependente dessa pessoa, tão necessitada dessa pessoa, que tudo que essa pessoa fala ou faz de mal para ela interpreta como sendo uma coisa boa. E ela vai ficando aprisionada, cada vez mais aprisionada essa pessoa, ela não consegue se libertar. Eu poderia te dar inúmeros exemplos de pessoas que nós ministramos aqui, pessoas que tinham amizades tóxicas, pessoas que amavam essas amizades, e eram amizades que faziam muito mal, e essas pessoas sentiam falta dessas amizades, e um dia Jesus as libertou, e elas ficaram completamente livres de um fardo pesado do diabo na vida delas. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, ele fala sobre profecias, mas nós podemos agregar em qualquer área da nossa vida. Um pedaço do texto diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Outra tradução diz: examine tudo e retenha o que é bom. Amém? Amém. Aleluia. Então, entre essas coisas que nós aprendemos, todos nós aprendemos coisas úteis e coisas inúteis. Alguns desses entulhos nós precisamos tirar e jogar fora para a gente continuar a nossa caminhada e continuar crescendo. Isso não é só para o seu crescimento espiritual, mas também para o seu crescimento em todas as áreas, na sua empresa, seu crescimento financeiro. Coisas inúteis que não geram valor, que não agregam valor à sua vida, você precisa tirar, porque te fazem mal, vão te fazer mal em algum momento da sua vida. Então, entre essas coisas úteis e inúteis que nós aprendemos na nossa caminhada que o amor é um sentimento. E eu quero te dizer nessa noite que não, o amor não é um sentimento. A paixão, sim, a paixão ela é movida pelo sentimento, mas o amor não é um sentimento. Por quê? Porque sentimentos variam de acordo com o nosso humor. Porque os nossos sentimentos, eles podem mudar à medida que nós amadurecemos. Os nossos sentimentos podem mudar à medida que nós crescemos. Mateus 5,44, olha o que Jesus disse para nós: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Imagina se nós dependêssemos do sentimento do amor para nós amarmos os nossos inimigos. Se o amor fosse um sentimento, nós jamais conseguiríamos amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São pessoas que fazem mal a nós. São pessoas que desejam mal para nós, ou que em algum momento da nossa vida fizeram algum mal para nós. Então Jesus nos diz: amai, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é interessante demais. Por isso o amor não pode ser um sentimento. Amor não é um sentimento. Inculque isso na sua cabeça. O amor não é um sentimento. Você pode repetir, diga: o amor não é. Balança a cabeça, não é. De novo, não é. Cuidado com a labirintite, não é. Espera aí que eu fiquei tonta. Não é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Você decide amar. E sabe por que esse texto de Mateus 5,44 se encaixa aqui? Quando Jesus disse: porém vos digo, amai os vossos inimigos. Porque além do amor ser uma decisão, ele também é um mandamento. Então, nós não temos
em amar os nossos inimigos, porque o amor é amar é uma ordem de Deus. Jesus disse para amar os nossos inimigos. Naturalmente, nós não conseguimos amar, mas nós precisamos de uma ordem, nós precisamos de um mandamento para amar os nossos inimigos. E é justamente deste amor que o apóstolo Paulo está falando em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele está falando do amor único, deste amor que tem princípios. O apóstolo Paulo está falando do amor que jorra de uma mesma fonte. Não são vários amores, é um amor. E este amor jorra de uma mesma fonte. O apóstolo Paulo está falando do amor que vai além da emoção. Ele está falando do amor que vai além do sentimento. O apóstolo Paulo está falando do amor que vai além da vontade. Ele está falando do amor que Deus expôs na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, está falando de um amor de atitudes. Olha o que diz o versículo 4 até o versículo 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade ou é imprudente, o amor não se ensoberbece, o amor não é arrogante, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É este amor que o apóstolo Paulo está desenhando para nós. O amor verdadeiro, o amor de Deus que jorra de uma mesma fonte. Amém, queridos? Amém. E o que diferencia, ou que deveria diferenciar nós, os cristãos, das demais pessoas, se resume nesta qualidade chamada amor. O apóstolo Paulo afirma nessa carta que o amor ele é tão vital, o amor ele é tão essencial, que sem amor, todas as outras qualidades que nós temos, você pode ser bom, você pode ser trabalhador, você pode ser justo, você pode ajudar as pessoas, você pode ser caridoso ou caridosa, você pode não infringir as leis, você pode ser honesto, você pode ter um bom caráter, você pode ser um bom cristão, servir bem na igreja, mas o apóstolo Paulo está dizendo que sem amor, todas as outras qualidades não têm valor algum. Tem uma parte no texto que diz que é como um sino que tine, faz só barulho. As suas qualidades só vão fazer barulho, não tem valor algum. Agora, diante de tudo que nós dissemos, como diz o Heitor, vamos dar mérito. A gente sempre coloca alguma frase de alguém muito importante, mas eu quero dar mérito. Tem uma frase para uma escritora, eu posso falar isso para um livro ainda não publicado, para a glória de Deus. O Senhor tem me dado um livro e em pouquíssimo tempo ele será publicado para louvor da glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você que crê, diga amém. Amém. Você que acredita que Deus vai me usar, diga amém. Amém. Você que torce para que isso aconteça. Amém. Aleluia. A frase diz assim: Delma Souza: se não exercermos o amor que a Bíblia nos ensina, qualquer outra virtude ou dom que manifestarmos se tornará uma farsa. Não existe
se não exercermos o amor de Deus, se não exercermos esse amor de 1 Coríntios capítulo 13, todo dom que nós manifestamos na igreja ou qualquer outro lugar, toda virtude que você tem, tudo que você fizer, vai se tornar uma farsa. O apóstolo Paulo está dizendo, não tem valor algum. Aleluia! De uma forma mais simples, deixa eu simplificar para você, para que você entenda melhor. Vamos definir o amor de uma forma mais simples. O que é o amor? Talvez até agora você não entendeu, eu estou falando, você ainda não entendeu o que é amor. Amor é abrir mão da razão, mesmo tendo razão. Amor é pedir perdão, mesmo não sendo o causador da ofensa. Amor é deixar tudo, porque tudo que tenho não pertence a mim. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando também para nós, amém? Nós precisamos viver esse amor aqui na terra, e você vai entender por quê. Amor é deixar tudo, porque tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a quem eu amo, e isso flui naturalmente. Isso não pode ser um peso para mim, isso não pode ser uma obrigação para mim, porque eu amo com esse amor que eu aprendi de Deus. O amor não tem a ver só comigo, o amor tem a ver com o outro, tanto horizontalmente quanto verticalmente. O amor tem a ver com o meu irmão, o amor tem a ver com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, e da mesma forma com você. E verticalmente, o amor tem a ver com Deus. Em relação a Deus, nós precisamos entregar tudo o que nós temos a quem nós amamos. Por isso nosso coração, jovens, o seu coração não pode ser entregue a qualquer pessoa, porque quando você ama, tudo o que você tem pertence àquela pessoa. Tudo que você tem pertence ao seu marido. Marido, tudo que você tem pertence à sua esposa. Filhos, o seu coração pertence aos seus pais, e juntos a nossa vida pertence ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: as mulheres vão dar gritos de glória. Vós, maridos, amai vossas mulheres, não belisca seu marido, por favor, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. Agora a Bíblia é viva. Agora só vê os dentes brilhando. Na Bíblia Viva diz assim: e vocês, maridos, na tradução da Bíblia Viva, e vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas, isso é sério, irmãos, o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela. Eu, falando de mim, não aceito um amor diferente deste. Amém. Nós não podemos aceitar, porque é o valor que Jesus deu a nós. Amém, mulheres? Amém, amém, meninas? Amém, amém, meninas? Amém. Aleluia. Tem uma multidão de moças aí. Moças santas. Amém. Aleluia. Talvez você pense assim: mas tudo eu tenho que me doar, tudo eu tenho que me entregar por causa do amor. Sim, por causa do amor de Deus, mas isso é natural. Como eu disse, isso flui de nós. Você só vai entender quando você viver essas coisas. Quando você de fato viver o amor de Deus, é que você vai entender isso. Não te é pedido nada, você quer fazer, você se doa.
O amor, ele não anula quem eu sou. Eu continuo tendo desejos, eu continuo tendo vontades, mas como o amor não é um sentimento, como o amor é um mandamento, como o amor é uma decisão, a escolha final é minha. Eu escolho se eu quero seguir esse mandamento de amar. Se eu tenho que amar o meu inimigo e orar por ele, ainda orar por ele, quanto mais quem está dentro da minha casa. Eu vou dar tudo de mim, eu vou doar a minha vida, assim como o meu Senhor fez. Não é só para o homem. Deus usou o homem como referencial, mas a mulher também tem um papel muito importante. Da mesma forma, em amar a sua casa, em amar o seu marido, em cuidar da sua casa, da sua família. É tão importante quanto. Deus chamou a atenção do homem, porque o homem é o sacerdote que representa, olha a sua responsabilidade, você representa Deus aqui na terra. Por isso o seu amor tem que ser comparado ao amor de Jesus. Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida por ela, e você tem que amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Mas esse amor não te anula. O amor é um mandamento, o amor é uma decisão, a escolha final é sua. Você pode escolher e dizer, assim como Mateus 6, capítulo 6, versículo 10, seja feita a sua vontade, não mais a minha vontade, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Amém? Nós estamos começando a esquentar e vamos entrar numa parte tremenda agora. Mateus 22, 36 diz assim: enquanto eu bebo água, dê glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto: os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Geralmente nós lemos e paramos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos grifar, nós precisamos prestar mais atenção no versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que são leis? Tanto leis terrenas quanto leis espirituais. São princípios regidos por uma autoridade para trazer ordem e justiça. Um país sem lei é um país sem ordem e sem justiça. Por isso todo país tem uma constituição. Uma constituição é um conjunto de leis. Essas leis, elas são regidas para trazer ordem e justiça. No céu funciona da mesma forma. Na terra as leis de Deus funcionam da mesma forma. A Bíblia é para nós a nossa constituição, um conjunto de leis que funciona para trazer ordem e justiça à nossa vida. E o que são profetas? Profeta é um porta-voz de Deus. O profeta, ele transmite a vontade de Deus do céu para a terra. Você entendeu? Diga amém. Amém. O que nós precisamos prestar bem atenção nisso e entender? A seriedade do que está sendo dito aqui neste texto, na verdade, na ênfase que é o versículo 40, desses dois mandamentos. Quais são os dois mandamentos? Do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, desses dois mandamentos do amor dependem toda a lei espiritual ou física e os profetas. Nesse caso está falando da lei espiritual, amém? Então desses dois mandamentos, amar a Deus
próximo como a ti mesmo, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, para que a ordem e a justiça de Deus continue sustentando o universo, precisa haver amor. Então não é só dizer eu amo, não é só sentir amor, é decidir amar, é seguir o mandamento do amor, porque quando nós amamos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Não é amar como eu amo, mas é amar como Jesus me ensinou a amar. Então, para que esses dois mandamentos, que é o mandamento do amor, desses dois, que é o amor, dependem toda a lei e o profeta, isso para que a ordem e a justiça continue sustentando tudo o que há no universo, e para que a vontade de Deus continue sendo transmitida e unindo céu e terra. Imagina, se não houver amor, nada disso será, nada disso valerá. É o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13. Por isso nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Todo mandamento se resume nesses dois. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo, porque se nós seguirmos esses dois mandamentos, nós vamos obedecer toda a palavra de Deus. O fundamento de tudo que nós vemos, o fundamento de tudo que nós sabemos, o fundamento de tudo que nós vivemos e de tudo que existe é o amor. Eu acredito que até aqui está bem claro para nós que o amor não é o que você declara. Amor é o que você comunica, porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Amor não é o que você declara, amor é o que você comunica. Você pode dizer amor, diga amor, não é o que eu declaro, é o que eu comunico. Mais uma vez, diga amor, não é o que eu declaro, é o que eu comunico. Então, se as suas atitudes não são motivadas pelo amor, o apóstolo Paulo diz, deixa eu jogar a responsabilidade para ele: nada do que você faz tem valor. Se as suas atitudes não são motivadas pelo amor, nada do que você faz tem valor. Você entende isso? É como se tudo o que você faz seja em vão, porque se é feita sem amor diante de Deus, não tem valor algum. 1 João capítulo 4, versículo 8, o texto afirma: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. O que isso quer dizer? Tudo que Deus faz é motivado por amor, porque Deus é amor. Isso quer dizer que o amor faz parte do caráter de Deus. Isso quer dizer que o amor é a essência de quem Deus é. O amor é a essência de quem Deus é. Agora presta atenção, porque isso é muito importante. É muito importante nós sabermos disso. Em 1 Gênesis capítulo 1, o texto diz que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E eu acredito na Bíblia. Você acredita? Amém. Você acredita que você foi feita à imagem e semelhança de Deus? Amém. Então pensa comigo.
João 4,8 está afirmando, exteriormente nós fomos formados do barro, mas interiormente a nossa essência, a nossa matéria-prima é amor. A nossa essência é amor, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Porque quando nós fomos criados, Deus soprou em nós o fôlego de vida, ou seja, parte de Deus veio fazer parte de nós. O seu sopro de vida, a sua essência, a essência de Deus, que é amor, veio fazer parte de nós. Então a matéria-prima que nos formou interiormente é amor. Agora eu acredito que primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, começou a fazer sentido para você. Não é nada absurdo entender e seguir o que o apóstolo Paulo está falando a respeito do amor. Porque quando nós lemos, o amor é paciente, o amor é sofredor, ele não suspeita mal, ele tudo suporta, ele tudo crê. Tem pessoas que ficam assim, meu Deus, isso é impossível, mas não é impossível. Porque dentro de nós, na nossa essência, tem parte de Deus, do Deus que é amor. E essa essência em nós é feita de amor. Essa estrutura dentro de nós é feita de amor. Pensa que extraordinário que é isso, irmãos. Em nós reside algo divino demais, algo extraordinário demais, além do Espírito Santo de Deus. A essência de Deus está dentro de nós, que é o amor de Deus, porque Deus é amor. Por isso quem não ama, o texto está dizendo, quem não ama, não conhece Deus. É impossível conhecer Deus, porque essa essência está em nós, está dentro de nós. Algo divino faz parte de você, e esse algo divino de Deus, que é comunicado ao nosso espírito e coração, se chama amor. Diga, o amor de Deus. O amor de Deus faz parte do meu ser. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós amamos, queridos, não sei da hora, quando nós amamos, vamos ter que terminar a palavra semana que vem. Quando nós amamos, isso aqui é impressionante demais, nós transferimos Deus a alguém através deste amor. Olha, Delma Souza de novo. Quando nós amamos, estamos transferindo Deus a alguém através deste amor, porque Deus é essencialmente amor. E essa frase vai ficar para a próxima palavra, porque tem uma revelação de Deus a partir daqui impressionante, demais da conta. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus tem um propósito tremendo na nossa vida. Se você leu bem essa frase, talvez você já entendeu o resumo do que vai ser dito. É lógico que nós vamos continuar falando de amor. Não tem tema melhor para nós falarmos do que falar de amor. Se nós somos apaixonados por Ele, se nós o amamos, nós queremos sim falar de amor. E nós precisamos ainda mais nesse tempo falar, não só falar, sentir o amor de Deus e transmitir este amor para as outras pessoas, transmitir essa essência de Deus que faz parte de nós para as outras pessoas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos servir a ceia. Ainda não, porque eu ainda quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Com seus olhos fechados, já vai orando ao Senhor.
Fala: Deus, eu preciso que essa essência que está em mim, apaga a luz para nós. Eu preciso que essa essência que está em mim, que ela se manifeste de uma forma mais intensa. Eu entendi a sua palavra, Deus, e eu creio que eu tenho sentido que este amor se esfriou, não por culpa do Senhor, mas porque eu tenho andado por lugares que eu não deveria andar, não com os meus pés, mas com o meu pensamento, com as minhas atitudes. Eu tenho ido a lugares distantes. Vai falando com o Senhor: Deus, acende a chama de novo dentro de mim. Aleluia. Queridos, quando nós experimentamos Deus, quando nós experimentamos o Senhor de verdade, nessa intimidade, deste amor, nós sempre vamos exigir mais de nós sempre vamos exigir mais de nós mesmos, mais do que nós temos oferecido para Ele. Sempre vamos dizer: Deus, é tão pouco que eu tenho feito, é tão pouco que eu tenho oferecido ao Senhor. Se você tem de fato experimentado Deus na intimidade, presta atenção nisso, olha para dentro do seu coração. Se é verdade que você tem estado no Santo dos Santos, ou talvez você está longe dele faz tempo, mas se você já entrou no Santo dos Santos, se você já experimentou essa intimidade, você entende que não vale a pena cantar se o seu coração não queima por Jesus. Você entende que não vale a pena dançar, chorar, não vale a pena servir ao Senhor se o seu coração não queima por Ele. Queridos, se não houver amor, não há verdade naquilo que nós fazemos, não há verdade se nós servimos, não há verdade se nós dançamos, ou cantamos, ou pregamos, não há verdade se nós servimos, não há verdade se não houver amor, não há verdade, está sendo em vão aquilo que nós fazemos. Então que nessa noite você possa se voltar. Você está no culto de Santa Ceia e tem pecados que precisam ser confessados. Não há perdão sem confissão e sem arrependimento. Tem pecados que precisam ser expostos, não para mim, mas para Deus. Então comece a falar com o Senhor, comece a expor, porque diante de tamanho amor, diante de tamanho sacrifício, é impossível permanecer da mesma maneira. Se Ele foi capaz de amar a ponto de morrer na cruz em favor da sua vida, se essa mesma essência está em nós, nós também temos a capacidade de amar como Ele nos amou. Nós também temos a capacidade, não só a capacidade, mas a obrigação de cumprir o mandamento do amor, como Jesus nos ensinou. Precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar os nossos irmãos, amar a nossa casa, precisamos, acima de tudo, amar o Senhor como nunca antes, amar desesperadamente, a ponto de doar completamente, a ponto de entregar completamente a nossa vida a Ele. Aleluia. Deixa a essência de Deus, do Deus que é amor, deixa a essência dele que faz parte de você fluir nessa noite, e deixa o Senhor falar ao seu coração. Aleluia, aleluia. Teu fogo
Sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois o que vai ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. O nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção
seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, dar minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Aleluia. Que possamos te amar com amor de verdade, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele entendia sobre o amor. E ele disse: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que